Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 484 e minguando até 806 dias, 12 de abril de 2025. Quem não assistir aos vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias, 19 horas, e deixe de ser esta vítima social. Se inscreva neste canal e sinalize o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 484, Enoque, o pai da vida, parte 21, intimidade e relacionamento, parte 4, né? O subtítulo é assim. Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo. Eu sempre deixo na descrição um blog que antecede a esse, um blog que antecipe a esse. E também deixo o título, né? Ou a abertura do título para que vocês possam acompanhar com mais praticidade. Sempre, né, deixo isso para que vocês possam, de uma certa forma, dependente do dia, do horário que vocês estejam vendo, vocês possam ter essa prática de ir na descrição do vídeo e saber para que lado você vai, se você vai antecipar, se você vai anteceder, né? E de toda forma, né, você vai voltar no título para você ver o título, a abertura do título, se você vai começar, faça isso para que você possa ter consciência, quando você se interessa por tudo que está sendo dito, você vai ganhando consciência, vai se realizando com Deus e vai se realizando com Cristo em todas as formas, ok? Aprendendo tudo que possa, né, de uma certa forma, ser bom para você, ser bom para as pessoas a quem você ame da mesma forma, ok? Entenda isso, é tudo muito prático para que vocês não precisa, né, para que você seja constante dentro deste blog diário. Faça isso e faça vocês mesmos, ok? Eu também tenho, né, na tela do vídeo, né, eu deixo uma descrição. Essa descrição, ela é o tag, né, você pode fazer essa pesquisa no Google a respeito desse blog diário. Depois você acha o canal, você decide se você vai assinar o canal ou se não vai. Vai depender muito de como que, né, você vai entender isso. Se você entender o que é coisa boa, você, né, você faça, você assina o canal. Se você entender o que não é coisa boa, não precisa fazer nada, ok? Só entenda isso de uma certa forma. Seja sincero com você, seja honesto com você. Você não precisa fazer coisas que você não queira, ok? Se sinta realizado, né? Se sinta quando você for fazer alguma coisa para as pessoas, da mesma forma, se sinta realizado. Não adianta eu fazer um favor para a pessoa e depois ficar cobrando ela, né? Eu penso isso para você, isso não é uma coisa boa, uma coisa agradável, né? Se eu vou, por exemplo, fazer alguma coisa para alguém, eu tenho que fazer para aquelas pessoas que não têm condições de me devolver nada, né? Não devolver nada, porque eu tenho que fazer isso do mínimo interesse meu, que não seja nada de interesse meu, para que eu possa me realizar, entende? Por exemplo, se você ajuda, dá você vê uma pessoa, por exemplo, que quer tomar um café, aí fala assim, eu estou precisando de R$ 5 para tomar café. Aí você tira aqueles R$ 5 e dá para a pessoa, você nunca mais vai ver aquela pessoa, entende? Agora, às vezes você está relacionando dentro de uma pessoa, colega,
família, aí você faz a coisa pessoa, porque você quer outra coisa em troca, então você não vai se sentir realizado, porque mais tarde você vai voltar para cobrar ela aquilo que você deu ela, certo? O certo é você fazer como se você estivesse fazendo a si mesmo. "Ah, eu vou dar aí um dinheiro para uma pessoa, um colega tomar café, eu vou ver ele amanhã, mas amanhã o que que acontece? Eu vou fazer isso espontâneo, vai, porque eu não eu me sinto bem tomando café, eu quero que ele se sinta bem também". É assim que a gente faz as coisas para o próximo, não é fazendo barganha com as pessoas, certo? Se sinta realizado primeiro e faça. Ah, você não tem condições de fazer? Então, né, fazer o quê? Não faça, né. Primeiro você tem que ter a consciência naquilo que você vai fazer, que seja uma coisa boa a você, primeiramente, para que você entendeu o que é bom para você, você possa dar ao outro essa mesma coisa que você entenda que é bom, ok? Quando você retém uma coisa que é bom, né, e de uma certa forma não relaciona isso, né, por uma coisa e outra, então você deixa de fazer o bem a outra pessoa e deixa de fazer o bem a você, da mesma forma. Entenda essas ideias, essas coisas são muito interessantes. Tudo que nós precisamos é trabalhar isso em nossas consciências, só isso. Trabalhe isso na nossa consciência. Como é que eu vou treinar o meu corpo emocional? Eu vou treinar desse jeito. Você consegue. Hoje em dia tem várias terapias para você trabalhar o corpo emocional, para você educar ele. Até mesmo essa dieta que as pessoas fazem para ficar bonita, emagrecer, até mesmo isso é uma terapia de você treinar o seu corpo emocional a te obedecer, né, para você mostrar para ele que você tem uma consciência, que essa consciência é espiritual, não é emocional. Aí então você começa a ter controle com o seu corpo, até certo? Quando você consegue fazer uma dieta de bem-sucedida, você só não ganha uma saúde, você também ganha um equilíbrio emocional. Se que você conseguiu fazer, você conseguiu controlar o seu corpo, conseguiu controlar as suas emoções. Quando você consegue se superar dentro dessas atividades, né, dessas terapias de você ter um corpo, né, leve, então você consegue se realizar nisso, você consegue se realizar por completo, entende? Você consegue realizar até espiritualmente, que geralmente para você fazer esse trabalho, você se aplica diretamente à espiritualidade primeiro, para você controlar o seu corpo emocional, para você entender se vai querer o seu corpo magro, se vai querer o seu corpo mais, né, mais gordo, por exemplo, né, ou se vai querer magro ou gordo. Geralmente quando você não tem muito controle sobre essas coisas, você vai perder o controle das coisas, ok? Entenda isso, é muito explicativo você entender isso, ok? É muito interessante você absorver isso. Entenda que a sua consciência espiritual é ela que determina quem o seu corpo é, quem que você que você vai relacionar a outras pessoas sobre esse nossos corpos emocionais, certo? Entenda isso. É muito interessante vocês em compreender isso. Vamos então para a expressão livre, né? A expressão livre é a dimensão Cristo e dimensão sociais é uma interação. Vamos para a parte desse contexto e esse contexto, depois na hora que nós tiver faltando, né, 10, 5 minutos para terminar, a gente vamos fazer uma leitura corrida de tudo que fora nesses 4 blogs, né, passados, que já passou, nós vamos reler, fazer uma leitura corrida sobre esses 4 blogs diários, para vocês ter as suas próprias consciências. Então vamos para a expressão livre, para a parte desse contexto, depois nós vamos para expressão corrida, para leitura corrida, ok? De outra forma, temos uma intimidade entre dois corpos emocionais, né? Só uma coisa aqui, né? Tava precisando de falar sobre isso, né? Se vocês não acompanhou o blog anterior, vocês voltam lá e, vol- e, e vê lá o que foi dito e depois volta aqui nesse blog diário. Por que que eu estou parando aqui, né? Porque eu estou impressionado, porque eu escrevo eu escrevo esses contexto, mas eu trabalho nele, eu não sei qual o contexto que vem, eu não treino contexto para me falar bonito, para me expressar, não.
As coisas tudo espontânea, naturalmente. Eu não tenho preocupação de fazer as coisas perfeitas, entenda? Porque o erro, ele faz parte dessas interações sociais, né, de que vocês estão indo lá, estão aí assistindo, para que vocês possam ter consciência em tudo. Então essa é a ideia, ok? Vamos lá então, vamos entrar de vez neste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre ele. Vamos lá. E de outra forma, temos uma intimidade entre dois corpos emocionais. Nesta causa, o mentor de corpo e que esteja habitado, ele terá uma opção de relacionar duas consciências para o seu relacionamento. Um do seu interior e aplicando a consciência da vida, e outro para o seu exterior e aplicando a consciência deste corpo emocional, conciliando o interior com o exterior, e que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra, para mediar um corpo e outro, pelo reino que está negado, ou ele pode fazer isto por sua conta, relacionando o seu interesse diretamente para se ter o benefício de realização emocional de uma forma inconsciente. Vamos então para expressão livre para a gente compreender isso. Não veja que é interessante? Depois que eu falei no blog anterior que existe uma relação de intimidade entre Deus, né? E depois eu falei sobre a outra que tem uma interação sobre os corpos emocionais, relacionamento de corpo a corpo. Esse em específico é o relacionamento que corpo a corpo, né? Uma interação entre relacionamento de corpo a corpo. Vamos ver como que funciona esta ideia. Vamos entender isso. Vamos lá. De outra forma, temos uma intimidade entre dois corpos emocionais. Nesta causa, o mentor de corpo e que esteja habitado, ele terá uma opção de relacionar as duas consciências para o seu relacionamento. A opção de relacionar eu ter a consciência da vida, né? Vamos terminar de ler. E um do seu eu interior e explicando a consciência da vida, e outro para o seu exterior e explicando a consciência deste corpo emocional, conciliando o interior e o exterior, né? Olha só que interessante. Você tem essa ideia de sabe o que que é consciência do corpo interior? Sabe que é a palavra da vida, é você gerar uma consciência viva dentro de você e você entrega isso à sociedade. Quando você entrega isso ao seu relacionamento, que é corpo a corpo, né? Você vai entregar isso a ele, aí você vai ter a glória de um corpo comum, ou seja, uma consciência desse, quando ele você está entregando essa palavra que é do seu interior, vai entregando, então você vai ter a consciência desse corpo emocional e vai estar sendo gloriado com Cristo no exterior do corpo, ok? Explicando a consciência desse corpo emocional, conciliando o interior com o exterior. O interior, palavra da vida, exterior é a verdade na presença do corpo, é aquilo que é a palavra da vida, mas quando você estiver entregando, ele vai ganhar uma consciência, ok? E que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra. Você nega o seu interior, né? E você nega o seu interior para dar outra. É aquilo que eu falei no blog, bem quando eu comecei, quando você faz um relacionamento íntimo, corpo a corpo, sexualmente dizendo, você nega o seu interior somente para ter o prazer daquela coisa. Ou você pode também pegar uma coisa, se fazer uma barganha, você dá uma coisa para comprar a consciência das pessoas, para ficar do seu lado, né? Para você ter alguma coisa. Ou seja, você nunca dá, você sempre oferece para ele uma proposta de se ter outra coisa no lugar. Então você está negando sua consciência interior, você não está fazendo com liberdade, não está se realizando com o seu corpo emocional, você está fazendo sempre uma troca, sempre uma troca. Então a sua consciência fica muito negada quando você não tem ciência daquilo que você possa relacionar ao outro corpo, ok?
e que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra, né? Ou seja, ele pode negar o seu corpo emocional e dar sei lá, uma ideologia de, né, uma ideologia, né, vamos falar do reino de Deus, ou ele pode negar essa sua consciência interior e relacionar diretamente seu corpo emocional, né, corpo a corpo, né, sobre os interesses emocionais, aquilo que eu estava tendo dito, não tem realização no seu corpo interior, está fazendo para se ter coisas no lugar, ter dinheiro, ter o sexo, ter carro, sei lá, não está fazendo com liberdade, tá querendo comprar o seu relacionamento social, vamos dizer isso. Para mediar, né, vamos voltar aqui que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra. Para mediar um corpo e outro, pelo reino que está negado, ok? Aqui, quando eu falei essas duas fórmulas, né, que ele pode negar o seu corpo emocional para dar uma ideia espiritual dentro da formação de Cristo, aí nós estamos falando diretamente do reino de Deus, aonde que eles estão se permitindo entregar uma coisa para a sociedade para que todos possam se realizar, certo? Sempre essas duas possibilidades, que ela vai ganhando uma contradição. Aqui o contexto ele está fazendo uma advertência para o reino de Deus, presta atenção, e que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra, né? Ou tem aquela ideia dos seus corpos emocionais, se você relacionar diretamente seu corpo emocional, mas essa aqui nós estamos falando de uma intimidade para fazer um trabalho social. Olha só, para mediar um corpo e outro, pelo reino que está negado, né? Não é interessante isso? Ou pode fazer isto por sua conta, relacionando o seu interesse diretamente. Entende? Que interessante isso que está sendo dito? Não é interessante? Olha só, para mediar um corpo e outro pelo reino que está negado, ou ele pode fazer isto por sua conta própria. Quando eu falei fazer isso por sua conta própria, nós estamos falando dos nossos corpos emocionais, artificialmente. Aquilo que nós queremos de benefício, aquilo que nós estamos negociando para se ter benefício emocional, para se ter dinheiro, para se ter negociando com outra pessoa, se tornando dependente. Você nunca faz uma consciência sua, você sempre faz um corpo emocional para conscientizar o outro, por exemplo. Isso fica muito complexo, muito delicado. O nosso corpo emocional, ele tem que ser independente, a nossa consciência interior tem que ser independente. Nós temos que trabalhar isso no nosso espaço o tempo todo para nós entender o que nós somos e o que nós quer da nossa sociedade. Se nós não fazermos isso, a gente não vamos conseguir relacionar bem essa nossa sociedade, ok? Ou ele pode fazer isto por uma conta, por sua conta, para relacionar o seu interesse diretamente para se ter benefício de realização emocional de uma forma inconsciente, ok? Muito interessante que tudo que fora dito, vocês não deixem de acompanhar, tudo muito explicativo, todos esses contextos. Acompanhe, todo esse título vai ficar muito interessante nas nossas consciências, ele vai evoluir muito. Agora sim, vamos lá para a expressão corrida, ok? Para a gente entender tudo que fora dito nesses 4 últimos blogs, ok? Muito interessante essa expressão, essa leitura corrida para que você possa ter aí do lado, ouvir somente o que eu vou estar lendo, para que você possa ter uma consciência, porque quando eu estou fazendo a leitura corrida, você mesmo pode fazer essa mediação entre o que já tem dentro da sociedade, você entender, ah, é assim mesmo, eu já passei por isso, eu já vi que era assim mesmo, tá certo, né? Entenda, aí quando o seu silêncio vai trazer para você uma consciência daquilo que você precisa de pensar para se conscientizar sobre tudo que está sendo dito. Quando tem uma expressão livre, né, que eu faço a expressão livre no contexto, a gente fica mediando, eu pego a minha mediação, aquilo que eu entendo da sociedade, aquilo que eu entendo da dimensão Cristo.
eu faço aquela interação. Fica interessante? Fica, né? Mas fica aquela ideia de como é as minhas vistas, como eu estou vendo a minha sociedade, certo? Agora, quando eu faço essa leitura corrida, você vai entender o que você vê dentro da sociedade, certo? De uma certa forma, você vai tendo consciência e vai vendo, vai interagindo com isso de toda forma. E também vai interagindo sobre aquilo, aquela expressão livre, aquilo que eu já venho falado, você vai refrescando tudo. Muito bom. De toda forma, vamos lá. Vamos para a expressão corrida. Vamos para a leitura corrida. Vamos lá. Tudo que for amor é liberdade, e tudo que for liberdade é intimidade. Estes são os sinônimos do amor. Quando falamos diretamente da intimidade, expressamos a liberdade. Quando falamos diretamente da liberdade, expressamos diretamente a intimidade. E, consequentemente, o amor é a união da intimidade, da intimidade e da liberdade, conciliando um ciclo de compreensão. Esta compreensão, ela pode ser expressiva. Ela pode ser expressiva para relacionar dois corpos emocionais com os mesmos propósitos, ou ele pode ser de um corpo emocional para com Deus. Este ideal, ele, este ideal, ela vai ganhar uma complexidade, pois Deus é espírito e o corpo emocional é emocional. E com isto, um ou outro vai ficar no prejuízo e no que se aplica à realização deste corpo emocional, pois a realização de Deus explica o espírito e a realidade do corpo explica a emoção deste corpo. No entanto, podemos conhecer que o espírito é a contradição do entendimento do corpo emocional e podendo se realizar com os mesmos propósitos, porém o propósito de realização do corpo emocional vai ficar preso no tempo, representando uma tempestade emocional e temporal, e não pode durar por uma eternidade. Já o propósito do espírito vai durar uma eternidade, podendo conciliar aprendizado espiritual, porém emocional não, pois a emoção ele não pode explicar a razão de nossa origem, porém pode conciliar na realização da conscientização do espírito. Para conhecer isto a fundo, vamos compreender que a intimidade e relacionamento, sendo que intimidade é uma negação do meu eu interior para se aplicar sobre uma razão social de outro. A razão social pode espairecer por trabalho social e que nesta causa o íntimo vai relacionar diretamente a Deus para que outro corpo ficam beneficiado com a relação íntima entre outro corpo emocional e Deus. E conhecendo que o corpo emocional ele é único na realização por causa da consciência da vida, sendo Deus será único com o Cristo, sendo que tudo que for do corpo emocional é do corpo emocional e podendo identificar esta proeza na fala do mentor de corpo e que se permite se realizar para um e para outro, conciliando a consciência da vida e do corpo emocional para que estes os mesmos sejam gloriados com Deus e com Cristo. De outra forma, temos uma intimidade entre dois corpos emocionais. Nesta causa, o mentor de corpo e que esteja habitado, ele terá a opção de relacionar duas consciências para o seu relacionamento. Um do corpo interior e explicando a consciência da vida, e outro para o seu interior e explicando a consciência deste seu corpo emocional, conciliando o interior com o exterior e que nesta causa ele pode gerar uma contradição, negando uma coisa para se dar a outra,
para mediar um corpo e outro pelo reino que está negado, ou ele pode fazer isto por sua conta, relacionando o interesse diretamente para o seu para se ter benefício de realização emocional uma forma e- de uma forma inconsciente. Então, né, encerrando esse blog diário de 484, Enoque, o pai da vida, né, parte 21, intimidade e relacionamento, parte 4, né, subtítulo, com esse subtítulo. Vocês acompanhem tudo, né, para que vocês possam deixar de ser essa vítima social. Eu sempre deixo na descrição um vídeo que antecedem a este, um vídeo que antecipe a este, para que vocês possam acompanhar tudo com mais praticidade, né? Para que você possa relacionar tudo isso em suas consciências, ok? Se inscreva neste canal, sinaliza o vídeo, isto é importante. É muito interessante vocês compreenderem tudo que está sendo dito, para que você não seja mais essa vítima social, ok? O que é interessante você entender é o seguinte: a intimidade, né? O que é mais interessante, a intimidade física e emocional, ela representa um corpo, um relacionamento corpo a corpo, aonde um se permite para o outro. Quando eu falo de uma intimidade entre o corpo emocional e Deus, por exemplo, ela pode ser determinada pela consciência, pelo espírito de um corpo comum, ou ela pode ser determinada com o relacionamento do espírito de Deus, né? Sendo íntimos, os dois é espírito, da mesma forma, os dois vai poder estar realizando dentro da sua consciência interior, e os dois vai poder estar, de uma certa forma, governando esse corpo. Vamos dizer isso diretamente para você entender. A intimidade de Deus, ele representa o nosso íntimo, certo? A nossa espiritualidade interior, certo? E de uma determinada situação, eu posso ser íntimo de outros corpos, né, emocional, sem relacionar a uma consciência física. Deus de que o outro corpo emocional seja íntimo de Deus e da mesma forma, certo? Existe essa possibilidade. Ou seja, vamos falar isso diretamente para a gente entender. Você tem um relacionamento conjugal, então é sexo, né? Você permite para a sua esposa permite para você. Mas a intimidade da consciência do corpo interior, sendo íntimo com Deus, você pode se realizar. Você tem uma consciência no seu interior espiritual, então você está sendo realizado, você está sendo íntimo de Deus. Aí você tem um amigo. Aí ele também tem uma consciência interior de Deus, por exemplo, né? Ele se permite que Deus realize com ele. Então você passa a ser íntimo dele espiritualmente. Ou seja, existe essa ideia de você ser íntimo fisicamente, de corpo emocional, dois corpos emocionais, um relacionamento corpo a corpo, e existe essa ideia de ser íntimo espiritualmente. Tudo que você for relacionar às expressões, ela vai ter esses dois sentidos, de espiritual e emocional. Espiritual e emocional. Quando é espiritual, nada fica negado, tudo fica amplo, muito flexionado, muito bom. Até mesmo as piores palavras, por exemplo, hoje, vamos falar uma palavra negada para você entender o que é espiritual. Eu costumo dizer o seguinte, que existe inveja santa, né? Que a inveja, ela é uma inversão. O que seria uma inveja santa? É você se permitir a sua consciência espiritual, de uma certa forma, inverter o sentido com um com o outro. Ele não vai afetar os nossos corpos emocionais diretamente. Quando Deus inverteu, por exemplo, aqui ó, a inveja santa dentro do nosso corpo interior, ele é espiritual. Quando Deus inverteu, né, ele esperou o corpo morrer, por exemplo, esperou o corpo morrer, e ele tirou essa vida, transformou ela em espírito, ele começou a inverter nos corpos espiritualmente. E é sobre esse corpo interior é uma inversão.
Ele é uma inversão. Então, se você relacionar ele diretamente a outras pessoas, você é íntimo de Deus e de Cristo, né. Que é íntimo de Deus, no interior é de Deus. Aqui para fora aqui você fica sendo íntimo, né, de Cristo quando você relaciona ele. Entenda isso, entenda isso. De uma certa forma que ele ganha proporção diferente aqui e aqui. Agora, se você começar a invejar e ativar esse corpo emocional, você vai perder as suas razões próprias, certo? Porque você não vai ter ideia. É isso que eu queria dizer. Ou seja, aqui ó, no interior do corpo ele vai formar uma inversão de uma intimidade com Deus, invertendo isso, o tempo todo. Depois do corpo emocional, o que que nós formamos depois do o corpo emocional, o que que nós formamos aqui para a unificação? A inveja. Qual tipo de inveja? A religião. A religião, você pode olhar aí dentro da sociedade, são exemplos emocionais, de corpos emocionais. Inconsciente, assim, exemplos emocionais. Mas para os atos conscientes, eles são uma relação espiritual, certo? Entre o de Cristo no interior e Cristo no exterior, e Cristo depois do corpo emocional, para ser gloriado com Cristo. Entenda como é que é interessante? É comum hoje você olhar dentro da sociedade, vamos falar isso para você entender. Você vê uma pessoa tatuada, aí você quer a mesma tatuagem do que ele, né? Quando você é inconsciente, né, se você ainda não estiver fazendo nada de mal para a pessoa, "Ah, eu gostei dessa tatuagem, vou fazer uma igual", não tem problema nenhum. Mas entenda que dependendo como você for relacionar essas coisas dentro da sociedade, ela vai ganhando uma complexidade, porque você vai querer tomar da pessoa, você vai ficar com raiva dela, com ódio dela, isso tudo são coisas dos seus corpos emocionais. Então, existe essa ideia de você ter uma inveja santa, né, hoje, por exemplo, né, olha aí dentro da sociedade o tanto de trabalho social, de consciência, despertar da consciência estão nascendo, porque de uma certa forma eles estão entendendo essas possibilidades de relacionar uma coisa ou outra por uma coisa que está acontecendo espiritualmente. As energias estão sendo trocadas, invertendo um com o outro, né. Hoje eu vejo tanto que as pessoas elas têm, essa relação, né, como ela relaciona isso de um para o outro, assim, respeito, consideração, admiração, né, tudo uma consciência de inversão, espiritual, para que você entender, se nós não tivermos essas consciências de inverter um do outro, a gente não aprende nada com ninguém. A gente não vai aprender nada, mas que seja espiritual e não emocional, porque no emocional ela ganhou a complexidade. Não ative seus corpos emocional para disputar nada com ninguém. Você não precisa disputar nada com ninguém. Você já é uma consciência divina, você já é uma consciência interior grandiosa. Mas eu tenho respeito, eu tenho admiração com as pessoas, então eu vou fazendo essa interação, certo? Eu vou fazendo essa interação para que nós podemos amadurecer, para que ele me dê um pouco do seu conhecimento e eu também dou um pouco do conhecimento que tem, naquela ideia de que o Deus, ele é íntimo de Deus, eu também sou íntimo de Deus, entendendo isso da mesma forma, entende? Que interessante isso, não é? Eu vejo antigamente, por exemplo, eu ia na comunidade religiosa, né, como que as pessoas não sabiam discernir o que é emocional, o que é espiritual, né, então eles negavam tudo, tudo, tudo. "Ah, o homem não pode ser, sei lá, o homem não pode ser, não pode adorar homem", sei que tem lá, né, sei lá, falar que as coisas mais emocional, né, pregando mais emocional, né. Entenda que tudo as nossas palavras são trocas de palavras, de você, né, levar uma coisa e trazer outra, levar uma coisa e trazer outra. Isso tudo aí é uma inversão, né, de conscientização, de entendimento. É tudo isso espiritual. Todas as palavras espiritual, elas são bem compreensíveis. Ela não vai afetar os nossos corpos emocionais, porque as palavras, elas estão aí para ser usadas, para ser compreendida, certo? Se você não ativou o seu corpo emocional, né, não representando um sexo, sei lá, uma coisa assim, né, você vê que é isso que atrai
as confusões, né, da nossa expressão, do nosso entendimento, dinheiro, sexo, essas coisas, mais ou menos para você entender. É ela que gera complexidade. Se não tem nada disso, você está trocando uma palavra fria, tranquila, muito bom, ok? Entenda isso, de todas as formas. Vou terminar este blog diário. Vocês acompanhem tudo que está sendo dito. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.